Olha, nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa. Eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui o doutor Alex Gonçalves Macedo, ele que é diretor técnico da Santa Casa, né? O doutor Alex veio aqui para nortear o nosso telespectador em relação às providências que foram tomadas, que estão sendo tomadas ainda pelo maior hospital, né, aqui da nossa região e seguramente um dos maiores de todo o nosso Brasil. Doutor Alex, obrigado por ter vindo, obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo aqui ao nosso programa, tá ok, doutor? Ok. Deixa eu passar um breve histórico do Dr. Alex, né, que é sempre bom a gente dar o mérito a quem realmente tem, né, quem tem aí as suas graduações. Dr. Alex, vou fazer sucintamente aqui, porque senão a gente fica o programa inteiro, né? Formado na Faculdade de Medicina de Campos, né, em 91, trabalhou no Hospital Central do Exército, né, fez residência médica lá em terapia intensiva, fez também residência médica na área de clínica médica no Hospital Heliópolis e depois na área de pneumologia também no Hospital Heliópolis, né? Fez mestrado em medicina na USP, né? Na Universidade Federal de São Paulo, com o título Utilização do Gama Interferon no Diagnóstico da Tuberculose Pleural. Nome complicado, parece até aquela coisa. Foi a tese que o doutor defendeu e, evidentemente, colaborando demais. Eu sei que o doutor foi nomeado como diretor técnico da Santa Casa, agora já na gestão do Ariovaldo, né? Isso. 2016, a primeira, né? Isso, 4 meses que ele já estava lá, ele me chamou para poder ajudar. Mas o seu histórico com a Santa Casa é de longa data, mesmo quando estava em São Paulo, descia para... Desde 94 eu venho trabalhando na Santa Casa como plantonista de UTI. Eu morava em São Paulo, descia e subia. Aí assumiu a direção do serviço de pneumologia aqui, né? Isso, 2017. E hoje é diretor técnico, você cuida das UTIs de adultos, não é isso? A gente começou em 2014 para 15, antes do Ariovaldo entrar, a fazer a gestão da UTI da Santa Casa. E aí, com esse trabalho, logo depois que o Ariovaldo, o Augusto assumiram, eles me chamaram e falaram, vocês estão fazendo um bom trabalho na UTI, então agora você vem trabalhar com a gente. Eu falei, olha, cuidar de 40 leitos de UTI é uma coisa, cuidar de 700 leitos no hospital é outra. Eu vou ter que me preparar, eu não tenho todo esse preparo, eu vou correr atrás, vou tentar ajudar no que der. Se der, eu fico, se não der, põe outra pessoa, vou tentar ajudar. Eu estou tentando ajudar. Nesse ínter, eu acabei fazendo um MBA de gestão para tomar ciência de como a coisa funciona e estamos tentando ajudar, tá? A coisa tem andado, graças a Deus. Eu toquei nesse assunto, né, da experiência que o doutor tem em relação à administração de UTIs, né, de toda a logística da UTI, exatamente por conta do assunto que inevitavelmente a gente vai entrar aqui, que é o assunto, né, do Covid-19, né, provocado pelo coronavírus. O doutor estava comentando conosco, né, a rapidez, a agilidade, né, e o planejamento foi realizado pela Santa Casa, por isso nós temos uma situação, entre aspas, né, confortável em relação ao atendimento daqueles que foram acometidos por esse vírus, porque muito antes de ter o primeiro caso confirmado, ou pelo menos alguns dias antes, vocês já haviam preparado uma UTI, porque o doutor já tinha contato até com outras regiões, já sabia que ia haver realmente, né, esse crescimento do número de infectados, não, doutor? Veja, a gente tinha consciência de que isso nacionalizaria. O Brasil iria expandir de uma maneira muito grande. E as regiões com maior concentração populacional, com certeza. O estado de São Paulo seria o polo como realmente é. Então, por volta do dia 10, nós tivemos o primeiro caso suspeito entre colaboradores que viajaram e voltaram, e foi uma residente e depois um colega médico. Nesse momento, a gente participou de uma reunião que era para discutir um outro assunto. AVC, né, que você falou? Exato, e acabamos discutindo Covid, na época ainda como coronavírus. E eu voltei do Rio de Janeiro... Nós estamos falando do dia 10 de março. De março. Tá. E voltamos do Rio de Janeiro preocupados. Eu pedi uma reunião com o Augusto, com o provedor, e eles falaram, não, vamos agilizar. E conseguimos montar uma unidade, que até agora está lá, que nós demos um nome genérico de gripário, ou seja, atender a gripe. Mas, na realidade, qualquer paciente que chegasse com febre e com tosse, não adentraria mais ao pronto-socorro nosso e ele iria para esse pronto-socorro específico para tratar síndrome gripal. Exatamente, para segregar e não entrar na questão ali do tumulto. O médico avalia esse paciente, caso ele preencha critério para precisar ficar internado, separamos uma ala do hospital. Caso preenchesse critério para uma UTI, a UTI estava a 5 metros do lado com 10 leitos. E caso fosse um caso simples, ele retornaria para casa. Nesse primeiro momento, ainda coletamos o exame, que logo depois o Ministério
colocou que só quem ficasse internado, até por falta de exames na totalidade do país para poder preencher essa situação. Doutor, qual o critério utilizado para estabelecer aquele paciente que efetivamente precisaria de UTI naquele exato momento, o paciente que teria que ficar internado e o paciente que poderia ser liberado para fazer quarentena em casa? Essa é uma excelente pergunta. Veja, a gente chegou no pronto-socorro. Quando que ele é internado? Quando ele tem falta de ar. Essa falta de ar é visível. Aqueles critérios que ele estava falando. Visível, e a quantidade de oxigênio no sangue, que a gente mede com um aparelho chamado oxímetro, mede a saturação de oxigênio, ela está abaixo de 95, respirando em ar ambiente. Aí é feito um teste, coloca-se um catéterzinho de oxigênio, se essa quantidade de oxigênio subiu, ele tem que ficar internado, mas não em terapia intensiva, ele vai para o quarto. Então, exatamente são esses os critérios, né? Os que não conseguem manter a oxigenação com o catéter vão para a UTI. Desses que foram para o quarto, aí vai ser feita uma tomografia, ver a real extensão da doença. Tem alguns estudos, principalmente da China, que já mostraram que varia de 20 a 25%, 25% a 50% e mais de 50% dos 2 pulmões acometidos, mas não quer dizer que esse seja mais grave. O mais grave é o que não consegue manter a oxigenação. E esses pacientes vão ser observados. Entre o 4º e o 8º dia do primeiro dia da febre, da tosse, primeiro dia da doença, é o momento crítico, do 3º ao 4º até o 7º, 8º, onde esta falta de ar pode se tornar uma falta de ar com comprometimento pulmonar mais grave e o doente precisando ir à UTI, ser entubado e necessitar de um respirador. Esses são os de evolução mais grave. Se você pegar hoje, de todos os casos possíveis, 10% vão ter que estar no hospital. Desses, metade vão ter que estar na UTI. Dos que vão para a UTI, 1,4%, 1,5% dos pacientes vão falecer. Então você fala assim, então não é tão grave? Não, não é tão grave. O problema é o volume de pessoas que vão chegar. Porque, veja, metade vai morrer, infelizmente, pela chamada pneumonite viral. A outra metade, por uma doença de base que ele tenha, um problema cardíaco, renal, pulmonar, respiratório crônico, que piore com a presença do vírus. Sim. Então, ele não falece pela doença viral, mas por uma consequência do seu corpo, a doença viral. Por isso que o grupo que impacta mais a mortalidade é o idoso ou com alguma doença de base. Tanto que os jovens podem até vir a falecer, mas muito mais por essa pneumonite viral. Nesses 2 grupos, uma boa parte deles com 3, 4 dias, que descompensou uma doença aguda, melhora da doença crônica, melhora essa doença crônica e é estubado. Já o grupo da pneumonite viral fica bem mais tempo no respirador, de 14 a 21 dias, com todas as consequências dessa intubação, dessa ventilação mecânica e assim sucessivamente. A pessoa que está em isolamento social em casa, né, que não está internada, ela foi orientada pela equipe médica para fazer isso. Em que momento ela deve voltar a procurar o médico? À medida que ela começar a sentir essa falta de ar? Falta de ar, efetivamente tem que voltar. 2 casos que a gente orientou hoje. Primo de um rapaz que trabalha na Santa Casa, ele me ligou ontem à noite, olha, meu primo veio com Covid positivo e ele está em casa meio estranho, tal, não sei. Bom, tá bom. Ele está com falta de ar? Aí passou um tempinho, 11 horas, esse rapaz mandou um áudio. Ouve ele falando comigo no Zap. Aí, eu estou... A cada 3 palavras você ouvia no áudio que ele estava puxando o ar para respirar. Aí eu falei, olha, pede para ele ir para a Santa Casa já. Me dá o nome dele que eu vou ligar no... Ele chegou, colocado no oxigênio, ele estava com a saturação baixa, colocado no oxigênio, a saturação estabilizou. Aí ele foi para a internação. Aí ele foi para a enfermaria, está lá hoje um outro colega foi ver e falou, olha, por enquanto está estável. Eu perguntei, qual é o dia que começou tudo? Ele já era Covid positivo, ele colheu na Unimed na sexta para o sábado. Então ele estava no 6º dia. Ele estava exatamente entre o 4º e o 8º dia, que podia estar piorando, e realmente estava. Se com o catéter a respiração dele não melhorasse, ele iria para a UTI. Né? Iriam tentar um catéter um pouco mais potente, não funcionando, ele seria sedado, entubado e colocado no respirador. Doutor, você estava me falando a respeito dos respiradores, né? Em alguns casos em que, efetivamente, né, a Covid-19 tome uma proporção mais drástica, chegando na sua área, que é pneumologia, né? Esses pacientes invariavelmente vão precisar de respiradores. Como é que está a Santa Casa em relação a esses equipamentos? Nós temos que eu vou falar uma sorte, vou chamar assim. No final de 2018, quando o provedor assumiu, o Ariovaldo assumiu, nós tínhamos um parque tecnológico muito deteriorado. Sim. E o que brilhava muito aos olhos, algumas coisas, como, por exemplo, os respiradores.
Naquele momento, nós tínhamos 90 leitos de UTI, entre UTI neurocirúrgica, UTI pós-operatório, cirurgia cardíaca, UTI cardiológica, coronariana, tínhamos a UTI geral, UTI pediátrica. Somando-se tudo, nós tínhamos naquele momento 90 respiradores, metade locados, metade deles próprios, mas antigos, numa comercialização envolvendo... Os 90 eram antigos? Os 90 eram antigos. Os locados um pouco, os alugados um pouco mais novos, e os próprios mais antigos. Numa negociação que envolveu várias empresas, discutindo custo, discutindo garantia, manutenção, fechou-se num grupo de respiradores, fez-se a troca. Quando fez-se a troca, devolveu-se os alugados, e comentário à parte, que a gente pagava de aluguel, pagou o leasing dos novos dos 90, e ficamos com um parque de 45, quase 50, que por volta de 15 eram totalmente obsoletos. Faltavam peças de reposição, e nós tínhamos 35, 38 que foram feita a manutenção e funcionavam como substituição, quando algum quebrava, etc. Então, nós tínhamos, naquele momento, cerca de mais ou menos 35 a 38 aparelhos prontos para serem utilizados, quando chega o problema do Covid. Então, em termos de aparelhos, nós estamos relativamente bem posicionados. Tanto é que nós conseguimos abrir 10 leitos inicialmente só para corona, para Covid, acabamos de abrir mais 30 somente para Covid, e agora eu vou abrir mais 10 só de pediátrica para Covid. Então, Santa Casa vai abrir para SUS 40, nós temos 10 para particular e convênio, os convênios, vamos aumentar mais 10 para particular e convênio também. Isso, aí nós chegamos no nosso limite. Nós aumentamos agudamente 60 leitos. E aí o doutor fez tudo isso, né? A criação de uma UTI ali muito próxima da entrada do pronto-socorro, depois a utilização desses respiradores que eventualmente pode ser necessária. Tudo isso fez com planejamento. Você me falou, né, que em março você fez ali já uma projeção, né, da pior situação e da menos pior, vamos dizer assim, não dá para dizer melhor. Está dentro desse espectro o que está acontecendo? Então, nós já eu peguei todos os dados da OMS, dos melhores e das piores evoluções dos países que já tinham, né? Então, Austrália e Coreia, tirando o Japão, que é um país asiático à parte em termos de cultura, etc., mas Coreia e Austrália, dá para a gente começar a tentar querer seguir algum tipo de conduta. E pegamos a Itália, o Irã e a Espanha. E quando você vê a curva dos dois, a Coreia e a Austrália conseguiram achatar a curva. Irã, Itália e Espanha, não. E nós estamos aqui, no começo desta curva. No dia 14 de março, a gente já com a nossa estrutura pronta, foi diagnosticado o 100º caso no Brasil. Sim. Entre 13 e 14. Dia 13 nós tínhamos 77, dia 14 nós tivemos 121 casos. Então, de um para outro, entre o 13 e o 14. Todos esses países plotam curvas de 15 em 15 dias. Eles colocam 14, são 2 semanas. Do dia 14 ao dia 28, eu fiz um cálculo proporcional para todas as curvas. Sim. Se a gente tivesse na pior evolução, nós chegaríamos ao dia 31 por volta de 6 mil casos. Se nós estivéssemos na curva melhor, Brasil, nós chegaríamos na pior curva, na melhor curva, para 1.270 casos. Nós fechamos dia 31 com 5.770 casos. Ou seja, muito próximo de 6 mil. Exato. Só que nós não tínhamos o reflexo da segregação, da contenção das pessoas em casa. Essa proposta começa no dia 16, toma vulto no dia 17. Daqui para frente, ou seja, nos próximos 14 dias, do dia 1º em diante, é que nós vamos observar se esta medida anterior teve um sucesso maior. Todo mundo comenta, mas os casos no Brasil são subnotificados. Ok, mas eles são subnotificados desde o começo. Então, o que importa para mim não é o número absoluto. O que importa para mim é a tendência dessa curva. De agora, do dia 1º até o dia 14 e 15 desse mês, vai ter um aumento de casos, a gente sabe que vai ter. Só que a gente quer ver como que vai se comportar. Se começar a espaçar essa duplicação de casos, eu acho que a gente consegue achatar a curva. E aí, agora eu vou falar um pouquinho dessa questão, né, que efetivamente a população, não só do Brasil, mas mundial, né, tem efetivamente também, né, dado aí o devido valor aos profissionais de saúde que arriscam suas vidas, né, que muitas vezes em países onde a situação está mais caótica, acabam virando aí vários turnos sem dormir, enfim. A população tem tido iniciativas de aplaudir, de valorizar. E uma das soluções, o Dr. Wagner Roque dos Reis, que é da área de odontologia, está sempre conosco aqui no programa, né?
Ele trouxe aqui de uma forma solícita, né, querendo doar a ideia para a Santa Casa, e curiosamente houve um sincretismo aí de ideias, né, quer dizer, o doutor Wagner teve a ideia e um colega seu já tinha tido, a Santa Casa já está utilizando esse equipamento que eu estou colocando no ar, quero que o doutor explique. Esse equipamento é uma excelente ideia, é uma caixa de proteção para quem vai entubar o paciente, quem vai manipular a via aérea. Quem vai manipular a via aérea é quem está mais em contato direto com o risco de ser contaminado. Como você colocou, se você comparar, a China inicialmente foi quem mais perdeu profissionais da área da saúde. Não se sabia o que estava acontecendo. A Itália, com maior mortalidade, com maior número de casos, teve menor mortalidade dos profissionais da área da saúde, porque já começou a se proteger de maneira adequada, quando ia manipular a via aérea. E principalmente na retirada do material. Manipular a via aérea é entubar o paciente. Entubar o paciente, aspirar a boca, aspirar o nariz, passar uma sonda. Hoje, o profissional de saúde que ele vai entrar em contato, a paramentação dele já o protege bastante. Mas a proteção mecânica, através daquela máscara chamada Total Face, e o cubo, que a gente chama o cubo de proteção, esse cubo de proteção é excelente. É um cubo de acrílico. Parece aquelas incubadoras de recém-nascido, né? Perfeito, só que um pouco maior, com 2 orifícios, no qual um vai entrar a mão da pessoa que vai entubar e a outra mão com o tubo. O resto é tudo, a face do paciente, a cabeça, a parte que entra em contato com quem vai manipular, está totalmente protegida. Uma outra dúvida que é recorrente, doutor, é a seguinte, há informações de que no clima tropical, no clima mais quente, o vírus não se propague de uma forma tão rápida e que no inverno isso aconteça de uma forma mais efetiva. Isso é fato, porque a gente está prestes aí, junho, julho, a entrar já no período mais frio do ano. Então, isso é fato, e aí nos traz 2 pensamentos recorrentes, que são nós vamos fazer uma ingerência sobre o raciocínio. A, ele se propagaria menos agora, o que ajudaria a achatar a curva. B, ele se propagaria mais daqui a 40 dias, o que para a gente seria péssimo. Sim. Então, assim, existe uma dúvida nisso tudo. Agora, de tudo que a gente viu até agora, que são de um mar de incertezas, você tem alguns pontos que você pode parar e falar assim, talvez isso, mais isso, possam contribuir. Então, primeiro, isolamento social no começo da doença. É isso que vai segurar a doença na fase inicial. Imagine uma situação hipotética para a gente, mas que já aconteceu. Eu seguro todo mundo em casa em 14 dias. O número de casos novos cai. Aí, com 17, 18 dias, o governo fala assim, bancos e tal voltam ao trabalho. Aí eu tenho uma segunda onda, as pessoas vão à rua, vão entrar em contato com o vírus, uma pequena porcentagem vai precisar do hospital, o hospital já atendeu aquela primeira parte, já foram de alta, vou atender a segunda parte. Deu 45 dias, agora vão liberar. E por último, como foi na China, vão voltar dali a 3 meses as escolas do ensino fundamental e ensino médio, que foi a curva que a China apresentou. É um retorno à normalidade gradativo, né? E uma ida ao hospital, para quem necessitar, também gradativa, para que o hospital possa ter leitos, respiradores, equipamentos, profissionais, insumos para tratar desses doentes, né? E efetivamente erradicar, não diria, né? Mas afastar aí o número de infectados, o número de contaminados. Muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e até a próxima edição.